Vamos subir o senador, o Everton Rocha, que está aqui já nos nossos estúdios. Vamos lá, então. Bem-vindo, senador, tudo bem? Tudo bem, André, tudo bem, Renato? Como estamos, senador? Está no Maranhão ou está em Brasília? Brasília. Brasília. Muito bom. Senador, como é que estamos aí? Como que está a situação política de Brasília? Né? Ontem teve uma votação importante, eu estava aqui fazendo, não sei qual a sua posição, estamos abertos para conversar, mas eu estava aqui fazendo uma crítica à deputada Marília Reis, ela inclusive postou um vídeo, depois tirou os comentários, porque acabou se abstendo do voto em relação à questão do fura-fila da vacina. Né? Eu também sei que 1/3 dos deputados do PDT votaram pelo fura-fila da vacina, como 1/3 dos deputados do PSB e ampla maioria da Câmara. Né? Como o senhor está se posicionando em relação a isso? Como o senhor está assistindo essa questão da tragédia como um todo? Não vamos ficar só aqui nesse episódio, mas também ontem foi dia de recorde de mortes, 4.195 famílias assistiram seus entes queridos serem enterrados ontem. Essa é uma tragédia fulminante. Né? Em abril, a gente já tem um número maior de pessoas que morreram do que pessoas que nasceram. Nós temos um déficit entre nascimento e mortes. É algo que, se juntar todas as mortes, as 330 mil mortes que a gente tem nesse período da história, não dá todas as mortes das guerras que o Brasil participou. E a gente está tratando isso, senador, muitas vezes de forma natural, como se fosse um processo do dia a dia. Parece que a gente naturalizou tudo isso. Eu queria ouvir a sua opinião. Renato, você fez um extrato rápido da sensação hoje, do sentimento que todos nós estamos tendo em relação a esse fosso que foi criado no Brasil, da nossa democracia, e quando a gente achou que de tudo de ruim já podia ter acontecido, aí nós nos deparamos aí há um ano com esta pandemia que vitimou e está vitimando milhares de vidas brasileiras no mundo afora. E claro que eu quero primeiro trazer toda a minha solidariedade a todas as famílias, aos entes, aos amigos, às pessoas, porque agora não é mais número, são nomes. Todo mundo tem alguém conhecido, alguém de próximo que infelizmente foi abatido por essa doença. E a pandemia do Covid-19, ela, diferentemente do que aconteceu no mundo, ela vai ter uma história que, infelizmente, não tem mais como ser apagada. A história do negacionismo, a história da falta de planejamento, a história de tentarem, de forma criminosa, politizar um assunto que não precisava ser politizado. Eu costumo dizer que esse excesso de trabalho que nós estamos tendo, se você for ver, há um ano, o Congresso Nacional, o que ele aprovou de matérias e o que ele tratou, o que ele encaminhou, foi uma produção alta a nível de matéria legislativa. Agora, se você for condensar tudo isso, se nós tivéssemos, como outros países fizeram lá atrás, pacotes planejados, encarando de frente o problema, não estaremos discutindo agora fura-fila, prioridade, qual é o plano que vai, quem é que vai entrar no plano de imunização. Vejam só, nós estamos sempre discutindo o paliativo. Né? O que é que vai diminuir menos a dor, quem é o grupo prioritário agora, é o da segurança pública, depois é o cobrador, é o conselheiro tutelar, é o assistente social. Carambas, a prioridade é a vida, são todos. Né? Nós temos que ter vacina para toda a população, é para imunizar todo mundo. Então, o grande X da questão não houve planejamento no Brasil, negaram, fizeram brincadeira com coisa séria, dizendo que vacina podia virar jacaré, porque não sei o quê, que isso não ia resolver, e está aí a confusão feita. Acordaram para a vida agora e estão aí desesperados atrás de vacina no mundo para trazer para cá para o Brasil. Claro que nós não somos da bancada do quanto pior, melhor. Nós não temos a irresponsabilidade que essa gente cometeu lá atrás, quando fizeram um impeachment por nada, tá? De um gestor, de uma gestora que estava legitimamente eleita no Brasil. Se o governo era bom ou ruim, discussão essa é discutida na urna, no voto, né? Não através de golpes como foi feito. E agora, por bem mais
crimes, por bem mais questões graves cometidas no Brasil, nós estamos aí simplesmente com a sensação de impotência. É isso que nós estamos. O brasileiro hoje, a gente percebe a voz de cada um, cada um com o seu instrumento, com o seu canal, mas vai começando a fraquejar. Por quê? Porque é aquela sensação que você está gritando todo dia, falando do problema, e aí você só olha nos jornais final do dia, batemos a meta mundial. Ontem, 4.000 mortes, 4.100 e poucas mortes. Hoje já estão esperando o quê? Passar dos 4 de novo? Então, assim, é começar a discutir metas em cima de cadáveres, em cima de pessoas que poderiam estar imunizadas já há alguns meses e ter evitado tudo isso. Então, assim, não é um ambiente simples, nós não estamos no momento melhor da nossa democracia. Aqui no Congresso, nós temos tido muita responsabilidade em conduzir as agendas, mas não é fácil. E a minha angústia, terminando aqui minha entrada e também a minha opinião, a minha maior angústia é que nós, do campo político, tanto da esquerda quanto da centro-esquerda, não está tendo a competência ainda de furar essa bolha e abrir a porta para que os arrependidos ou os que estão procurando argumento para se arrepender e vir para o caminho correto, poder aí rever os seus caminhos. Nós não podemos fazer esse combate de fogo contra fogo, ódio contra ódio, raiva contra raiva, porque foi nessa mesma narrativa que nós acabamos fazendo com que o Brasil tivesse hoje o comando que tem. Então, é uma situação gravíssima, tanto da pandemia como as consequências dessa pandemia. E nós, que eu costumo dizer, precisamos ter juízo, temos que mais do que nunca entender o que está acontecendo para, primeiro, resolvida a pandemia, nós temos um outro vírus grave para resolver, que é essa contaminação que houve no processo democrático do nosso país, e ele já está bem aí, no outro ano. Então, agora, a meta é imunização geral, e, claro, consequentemente, nós trabalharmos para a nossa democracia verdadeiramente ser restabelecida no ano que vem. Muito bom, senador. Dri, temos aí alguns comentários. Eu vi que tem gente aqui do Maranhão falando: nossa, meu senador, parabéns, senador. O senhor tem aqui um séquito maranhense. Aqui, aliás, quem for do Maranhão já vai dizendo aí: sou do Maranhão, e de que cidade é, para a gente falar para o senador, entre aqueles que estão nos assistindo. Dri, você tem alguma pergunta? Tenho sim. E só antes de passar, tem uma pessoa que está nos assistindo, chama Max, é uma mulher, e ela disse que foi bloqueada no chat. Eu te mandei aí. Então, Max, a gente vai tentar te desbloquear ainda hoje, né? Fica tranquila, que foi um erro aqui, ele será corrigido. Pode falar, Dani. Eu queria agradecer a Margarida Furtado, que enviou aqui um super stick. Muito obrigada, o superchat. Eu queria perguntar para o senador, a senhora até escreveu um artigo, né, sobre a questão da conta da pandemia está sendo paga pelos mais pobres, né, e tem defendido o auxílio, né, de R$600, que infelizmente é agora de até R$375, R$150 para quem mora sozinho. E ontem a gente teve uma notícia que, enquanto a gente tem toda essa situação, com pessoas vivendo já com fome, o número de bilionários cresceu no Brasil e no mundo, mesmo com essa crise gerada pela Covid no Brasil, cresceu. Então, eu queria perguntar, senador, como o senhor vê toda essa situação de um auxílio emergencial que não vai atender a população que já tem fome, e essa questão aí, o número de bilionários cresceu no país? Dri, eu republiquei aqui em alguns grupos de WhatsApp aquele post que tem um recorte da chamada do Globo de ontem, que fala que depois de 17 anos, mais de metade da população brasileira não tem garantia de alimento na mesa, tá? Há possibilidade real de muitos que já estão com falta de comida na mesa e mais da metade não tem garantia de alimentação na sua mesa.
E do lado ali o valor econômico, colocando que este ano 11 brasileiros entraram na lista dos bilionários no mundo. É um contraste de um país que a gente já sabia e sempre denunciou. Se você for pegar minhas falas desde quando eu fui deputado federal, eu sempre disse, o Brasil, infelizmente, a gente ainda não vai ter condição de corrigir, primeiro porque essas reformas que vêm, principalmente essa oferecida aí pelo Paulo Guedes, ela não resolve nada, é medíocre, né? A nossa reforma tributária, ela só vai de verdade fazer justiça no Brasil na hora que você começar... Caiu aí? Não. Não, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, senador. Voltou aqui. A reforma tributária, você só vai começar de verdade a fazer justiça quando nós dissermos para o Brasil o seguinte: quem é produtor, quem é empreendedor, tem todo o incentivo e todo o apoio do Estado brasileiro e da sociedade. Especulador não tem. Hoje, quem ganha dinheiro no Brasil é justamente os especuladores. Se você for ver aquele lá embaixo que tem carteira assinada, que bota o trabalhador, que dá a condição para o seu trabalhador, que monta o seu pequeno negócio, que bota o dinheiro para girar, circula, esse é o que tem a maior carga tributária, é esse que paga mais imposto de renda, é esse que não tem o apoio que o Estado brasileiro poderia estar. Quando eu digo Estado brasileiro, todo. Tá? Agora você pegue justamente os especuladores, o famoso mercado. Eles são os que sempre mais lucram. Agora mesmo, eu tenho uma proposta aqui no Senado, desde o ano passado, não foi colocada em pauta, porque claro que foi força do mercado, quando a gente pede para aumentar a alíquota da contribuição social do lucro líquido dos bancos. Por quê? Porque se eles podem ganhar muito, por que eles não podem ajudar mais? Então, no momento desse de pandemia, você pega o ano retrasado, os 5 maiores bancos do Brasil, os 5 maiores bancos do Brasil, eles lucraram 98 bilhões de reais. Bilhões de reais. Aí você pega o ano passado, no meio de uma pandemia, crise, qualquer centro urbano, qualquer cidade do Maranhão ou do Brasil, você pode andar que dentro nas ruas dos bairros ou tem casa para alugar ou para vender ou comércio que fechou a porta. Por quê? Porque justamente não está nesse grupo de especulador. Aí o ano passado os bancos lucraram só 60 bi. Perderam 10%, 17%, 27%, 26% do que ganharam no ano retrasado. Aí tiveram prejuízo. Vejam só, o prejuízo deles foram deixar de ganhar mais dinheiro. Continuaram tendo lucros abusivos e lucros enormes que só vão para onde? Para essas listas aí dos que ganham mais no Brasil, continuar ganhando mais, e quem ganha menos, infelizmente, ter essa sensação de que está ficando mais pobre ou miserável. Então, essa distância, ela só poderia ser vencida com políticas públicas concretas. E houve um momento de políticas públicas que estava sendo enfrentado. Aí você vai, na nossa assistência social, infelizmente está sendo desmontada, o orçamento, ano após ano, da assistência social no Brasil, ele vem sendo desconstruído, e lá tem políticas importantes da inclusão do idoso, da criança e do adolescente. Lá você tem dos moradores de rua, das minorias, dos que são mais vulneráveis. Você vai nas políticas agrárias de inclusão, de trabalho de extensão, de poder ajudar as comunidades rurais, também estão mais fraquejadas. A situação é muito difícil. Então, quando essas políticas públicas, que ela trata de verdade as pessoas, elas são retraídas, a gente vem ter um cenário muito desolador, um cenário muito difícil e que entristece todos nós. Eu pergunto, quando foi o último mês que um jovem no Brasil teve um curso profissionalizante levado pela mão da União, do governo? Qual foi a última vez que de verdade houve uma geração de emprego, falando que aquilo foi fruto de um trabalho de industrialização, de investimento do Estado para poder ajudar a apoiar alguma família ou alguma comunidade local? Eu não vou nem nas comunidades tradicionais e nem as nossas quilombolas e nem os nossos indígenas, que é esses mesmo que estão excluídos. Então, assim, é um cenário que nós temos que estar mais do que nunca atentos, porque é o que eu disse, o inimigo maior agora é o invisível, é o coronavírus. Enfrentando ele e conseguimos sair dessa, infelizmente com uma baixa enorme, né? Não interessa quantos que vão morrer a partir de hoje, a baixa já é
irreparável, né? Isso não tem mais como ser colocado para debaixo do tapete. A vergonha já está aí. Nós somos hoje vergonha mundial. E não adianta explicar lá fora que é um grupo de malucos ou um grupo de imbecis ou pessoas que não quiseram compreender que não se dava para seguir o rumo que seguiram. Eu estava olhando outro dia, Adri, um vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, e olha que eu não sou muito fã de política norte-americana, mas lá uma coisa que é a maior verdade do mundo. O Barack Obama ele fala o seguinte: o seu filho adoece, você quer levar ele para o médico. E ele tem que ter diploma, tem que ter uma referência, porque você quer levar ele no médico, né? Se você vai entrar no avião, você tem que ter a certeza que o piloto é piloto, está apto a poder pilotar o avião. Você não vai entrar num carro com alguém que nunca pilotou um carro. E na política, as pessoas acham que não. Política, vamos botar alguém novo, vamos botar alguém que a primeira vez, ou seja, como se fosse uma coisa simples. E aí você veja a consequência de tudo isso ao nosso redor, de índices, que eu acabei de falar, vergonhosos no mundo, nossa maior taxa de desemprego, que aí agora vem esses hipócritas atuais, comandantes do Palácio do Planalto, vêm dizer que a culpa é do vírus e a culpa é de A, de B e de C, né? É uma desculpa atrás do outro, da outra, e a gente não vê de verdade um programa para esse país. O ministro da Economia, seu Paulo Guedes, tem errado uma atrás da outra. E está na cara que ele é muito falastrão. Ele não consegue, de verdade, fazer com que as coisas aconteçam, porque ele não conhece do beabá. Ele conhece bem de especulação, conhece bem de ajudar e de fazer portarias que possam beneficiar fundos ou bancos que ele tenha algum tipo de relação. Mas, de verdade, o Brasil... Me diga uma ação concreta que esse ministério, que essa política econômica do governo tenha feito para ajudar o Brasil. Não tem, e isso é grave. Aí antes reclamavam que, Dilma, eu quero ir para a Disney e o dólar está muito alto, quase R$2. Aí tá aí, vai dar R$6 e ninguém fala nada. Aí os mesmos que falavam agora acham uma desculpa, mas tem vergonha, e é o que eu acabei de falar, nós não estamos sendo competentes para fazer com que esse povo se arrependa, que é essa parcela significativa ainda, né, de pessoas que acham que ainda o caminho que eles defendem é a solução, mostrar para eles que não é. Tá aí, bateram a cara na parede, deu tudo errado. Não fizeram agora em 3 anos e não vão fazer no 4º. Por quê? Porque não tem comando, não tem experiência, não tem como pensar de verdade um Brasil. Primeiro porque eles precisavam ter isso aqui, sensibilidade de povo, de gente, cheiro de verdade dos problemas e tudo, e não são. É uma outra visão, é um outro ponto de vista, e nós vamos ter que ter muita sobriedade para não sermos apenas os brigões. Nós precisamos mostrar que nós já temos acúmulos de erros e de acertos. Quando eu digo nós, o nosso campo político. E esses erros e acertos a gente, dentro do erro, você dizer, olha, errei nisso, e posso acertar mais. E nos acertos, nós podemos melhorar ainda mais. Ou seja, precisamos ter, acima de tudo, um líder no Brasil de verdade que una todo mundo, ou que una a maioria, e que possa tocar um grande projeto de retomada de desenvolvimento do nosso país, que infelizmente foi desmontado. Eu queria falar disso, inclusive. Então, vamos para a política, né, Sandro? Nós temos aí uma volta do ex-presidente Lula ao jogo político. Ele acaba de ser... O processo dele volta à primeira instância, o Moro foi considerado suspeito, deixou de ser o local de origem onde ele deveria ser processado, não deveria ter sido Curitiba, e as pesquisas, inclusive a Fórum fez uma pesquisa, as pesquisas mostram que o Lula acaba sendo essa pessoa que incorpora uma quantidade muito grande de eleitores e passa o Bolsonaro no primeiro turno e ganha no segundo nas eleições. Lá no seu Maranhão, a gente sabe que o Lula é um semideus, né? Faz tempo que eu não vejo pesquisa, mas as pesquisas que eu via davam Lula com 75%, 73%, era um altíssimo índice de aprovação. Eu queria saber do senhor, o senhor que está no PDT, um partido que sempre teve nessas frentes de centro-esquerda e que agora, através do Ciro, assinou
um manifesto pela democracia que tem só pessoas mais da direita liberal, o Mandetta, o Dória, enfim, o Huck, e que não tem sequer Marina Silva, não tem o Flávio Dino do PCdoB, não tem o PSB do Paulo Câmara. Como o senhor viu isso e como o senhor está vendo essa rinha entre Ciro e Lula? Eu não imagino que para o senhor isso não deva ser bom, né? Já que a situação do Maranhão não é interessante que isso aconteça, imagino. Lá no Maranhão e no Brasil, Renato, eu tenho tido assim, uma posição sempre muito clara. E é bom sempre eu fazer um registro rápido de algumas posições que eu tive para não falar que agora, porque o Lula tem 60%, 70% no Maranhão, é conveniente para o Everton falar bem dele, ou evitar entrar em algum assunto. Então, vamos lá. O Lula estava preso, eu era líder da minoria na Câmara dos Deputados, fomos para cima, fui no STF, brigamos, pedimos a visita a ele, porque nem isso a juíza lá de Curitiba, que cuidava da execução penal, quis permitir que se tivesse acesso à visita ao presidente. E pode ligar aí na Jandira, no Orlando, no Guimarães, no Zaratim. Na época fizemos Benedita, nós fizemos uma comissão de 8 parlamentares, e eu fui um dos articuladores dessa comissão e fomos a Curitiba visitá-lo. Fiz várias falas na Câmara denunciando uma prisão injusta que estava na cara, que estavam tirando ele da eleição, né? E aquilo ficou confirmado quando o senhor Sérgio Moro decide assumir o Ministério da Justiça logo após que acaba um jogo que ele tinha terminado de apitar como juiz desse jogo. Então, ficou tão na cara aquilo ali que quando o senhor Sérgio Moro foi na CCJ, no Senado Federal, se você puxar aí no Google da época, Sérgio Moro, todo poderoso do Brasil, ainda era um nome fortíssimo para ir para o Supremo Tribunal Federal. Veja lá quem foi, Renato e Dri, o primeiro inscrito que chegou 6h30 da manhã e ficou lá sentado e foi o primeiro inscrito a falar naquela sabatina que nós fizemos, naquela inquisição que nós fizemos com o Sérgio Moro quando ele foi convocado lá na CCJ. Fui eu, senador Everton. Peguei muita porrada na época. Eu me lembro que ele ainda era aliado aí da turma das milícias aí de confusão e tudo. Meu amigo, apanhei, como a gente chama no Maranhão, mais do que jumento apanha para aprender a andar ou ler, o macaco para ler. E aí o que aconteceu? Eu fui para cima, fiz esse questionamento, um juiz que foi parcial no seu processo, jogou o jogo, arbitrou um jogo e depois foi ser diretor do time que venceu o jogo que ele beneficiou. Fizemos todas as críticas duras e possíveis como eu vinha fazendo. Então, eu fico muito à vontade de hoje comemorar a soltura do presidente Lula, porque foi uma prisão injusta. E para a gente fazer política e para chegar ao poder, não pode ser dessa forma de torcer para que um possível aliado ou hoje um adversário venha se dar mal ou ele venha ser injustiçado. Porque hoje vai ser comigo, amanhã, depois pode ser com você. Então, o que se trata tinha ou não tinha crime e aonde que ele podia ou não ser preso. Então, ali foi o ponto X da questão. E não podia, ficou claro tudo isso. Eu não estou entrando aqui na questão pessoal, imagino, não quero passar a dor que ele passou de não poder enterrar o seu neto, se despedir da esposa, do irmão, do cunhado, enfim, foi muita violência, Quando eu olhei aquela coletiva dele no sindicato, logo após a sua soltura, todos imaginavam que ele viria com muita raiva, com muito rancor, vinha muito duro, e ali foi uma lição. Porque na hora que ele diz que a sua dor e todas as suas frustrações são pequenas perto da dor do povo, que ele sabe que está passando hoje, por inúmeras razões que nós acabamos de falar, aquilo dá sim um norte, dá sim uma luz, uma esperança para que todos possam começar a perceber que dá para se fazer uma boa e uma grande política no Brasil. O meu partido assinar um manifesto com figuras que não são tradicionais do nosso campo político, se é um manifesto contra o Bolsonaro, ou se é um manifesto pela liberdade de expressão ou pela democracia, agora, neste momento, para mim, isso é muito pequeno, pouco importa. O meu grande desafio e meu grande sonho
primeiro, fazer com que Ciro e Lula possam sentar e conversar. Se eles se entenderem, nós resolvemos a parada, porque aí nós vamos discutir como é que nós vamos montar a estratégia para vencer no primeiro turno. Agora, se eles ficarem, e isso, claro, dentro do meu próprio partido, porque o pessoal fala, senador, você é do partido Ciro Gomes, e eu digo, o Ciro Gomes é filiado ao meu partido, porque eu cheguei primeiro, né? Eu estou no PDT desde os meus 14 anos de idade. Eu fui fundador da Juventude Socialista, fui dirigente da Juventude Socialista lá no Maranhão. Então, minha vida toda eu só tive um partido, né? Então, eu, desde os meus 16, filiei o partido e estou com 41 anos. Então, assim, eu não vim outro dia por uma conveniência de A, B e C. Eu tenho um grande líder no PDT, que se chama Carlos Lupe, e Dr. Jackson Lago, que infelizmente faleceu, mas também no meio dessa luta grande que nós travamos aí ao longo da vida no nosso estado. Então, faz 10 anos que ele faleceu, inclusive, acho que esse mês. Completou 10 anos agora, dia 4 de abril. E isso foi um momento assim muito difícil para todos nós. Então, assim, eu tenho total discernimento, sei das limitações que ambos os lados têm, mas não podemos esquecer que enquanto todos estiveram aliados, deu certo as grandes vitórias do Brasil. Na hora que o PT, o PSB, o PDT e vários outros partidos, o PCdoB, estiveram juntos, não tinha para ninguém e as coisas aconteceram. Então, o que é que tem de bom nessa união que dá para ser melhorado e o que é que não tem, que pode ser também discutido? Porque é aí que eu falei agora há pouco, falta, ao mesmo tempo que há críticas da elevação que o Ciro acaba tendo em relação ao PT, eu que tenho amizade com o PT, principalmente nacional, eu costumo dizer a eles, amigos, falta também um pouco de gesto do lado daí para a gente poder chamar para perto. O Brizola já dizia que quem quer pegar a abelha não bota sal grosso, bota mel. Então não dá para responder uma agressão com outra porrada. Nós precisamos, com calma, ir construindo. Então eu tenho certeza que uma elevação de um lado e uma mão com flor do outro, na outra já começa a diminuir, porque você não vai bater ou reagir um murro em quem quer te dar a mão ou quem está publicamente fazendo gesto. Então, assim, eu tenho uma torcida enorme para que esse negócio dê certo. Tenho conversado com ambos. O presidente Lupe, claro e corretamente, tem um projeto dentro do partido e todo partido precisa ter seu próprio projeto, até porque aí nós voltaremos a ter política quando cada partido tiver um projeto, né? Não dá para ser aí simplesmente a forma que está o nosso sistema. Infelizmente está aí falido. Basta ver a credibilidade que a política, os políticos e os partidos têm com a sociedade. E nós temos que ter, o que eu falei ainda agora, minha gente, capacidade de admitir isso para a gente reconstruir. Se nós fizermos isso, dá para avançar e eu estou muito otimista que nós vamos ser úteis. Então, o Maranhão não vai ser problema nessa articulação e nessa construção. Pelo contrário, ele vai ser, quem sabe, a ponte, o caminho para unirmos inclusive os desiguais e os diferentes. Só para você ter uma ideia, em 2012, quando Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão, em 2014, quando Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão, nós tínhamos 2, 3 presidenciáveis no palanque dele lá. Em 2018 foi a mesma coisa. Por quê? Porque vários partidos se uniram, primeiro porque o Maranhão é diferente no Brasil, era o último estado a se libertar, a gente agora que está passando por uma transição, então, na verdade, lá são todos os partidos unidos contra grupo A ou B, né? Então, os grupos que são contra o grupo Sarney, agora são a favor. Então, assim, agora começa a se redistribuir esse baralho, e como a maioria dos partidos que estão representados na Câmara não tem esse projeto nacional, o projeto deles são as suas bancadas e a sua organização de acordo com a peculiaridade, de acordo com a especificidade, de acordo com a particularidade de cada região e de cada estado, eles passam a ter autonomia. Então, hoje eu tenho lá no nosso grupo político aliados, comandados pelo governador, aliados do PSDB, que é o do vice-governador, até do Cidadania, que é da outra senadora da nossa chapa, e eu que sou do PDT, por exemplo. Então, nós temos do PT ao PSL na base da Assembleia Legislativa, na base de apoio do governador. Então, é preciso saber, assim, uma outra coisa que é importante. Nós estamos ainda nesse desafio porque a maioria dos locais ainda são tratadas pessoas, não é mais os partidos ou seus programas e seus projetos,
que isso é muito ruim, né, para a democracia, mas é o que ainda acontece e que a gente vai ter que ter calma. O Lula, Perfeito. o presidente Lula, eu falei com ele semana passada, liguei, dei o meu cumprimento, o abraço, né, desejei para ele boa sorte, porque eu vi o quanto que ele sofreu, eu vi o quanto que esse processo foi doloroso, estive lá visitando ele lá em Curitiba, então, claro que cabe a mim, como líder político, como dirigente partidário, também fazer a minha parte. E, obviamente, eu sei que tanto extremistas de A e de B acham que isso é errado, manter esse diálogo. Pelo contrário, podem falar o que quiser, porque eu acho que muito bom e eu vou fazer o que eu puder para a gente tentar construir. Se é para derrotar o que está aí, o melhor nome é o Ciro, então unamos com o Ciro. Se o melhor nome é o Lula, unamos com o Lula. Se o melhor nome é o Renato, então vai ser o Renato. Ou seja, nós não podemos pessoalizar uma batalha que vai ser uma batalha muito séria. A conta da pandemia vai ficar para alguém. E a conta da eleição do ano que vem, se não tivermos juízo para nos unir e derrotar o Bolsonaro? De quem é que vai ficar essa conta? Né? Quem é que é o responsável por isso? Ou acham que vai ser brincadeira isso tudo, a gente aguentar aí mais 4 anos no meio dessa confusão, esse turbilhão todo? E aí? Quem está fora de tudo isso, o que está lá na ponta, precisando do emprego, precisando das condições mínimas para melhorar a sua vida, quem é que vai dizer lá para essa pessoa que foi problemas que as coisas não aconteceram? Essa que é a minha preocupação. Perfeito. Muito obrigado aí pela sua participação, senador. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Queria lhe agradecer muito e convidá-lo já para futuras entrevistas e participações aqui no nosso Fórum 11:30, né, Dri? É isso aí. Obrigada, senador. Obrigado. Um abraço forte para todos os maranhenses. Terra maravilhosa, que eu adoro muito, viu? E agora, Rovai, a gente já está com o Alexandre Padilha aqui no nossos bastidores aqui, que vai falar sobre a questão do projeto de lei aprovado ontem, que permite os empresários a comprarem vacinas. Antes, só deixa eu ler um superchat do Haroldo Lô. Ele diz: quem me deram ter um senador como Everton aqui em Minas, alto nível debate, senador, vamos derrubar o fura-fila da vacina? Vamos subir, então, aqui o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, deputado federal do PT São Paulo. Boa tarde, Padilha, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai. Eu estava ouvindo aqui o senador Everton, sempre muito bom ouvi-lo e ficar à disposição aqui de vocês. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, viu, gente?